Esse é o Big Shot Pod. E aí, amigos? Tranquilinho, calmo? MM aqui, do outro lado da linha, Gustavo Mantovani. Olá! Hoje estamos desfalcados de Guilherme Pinheiro, que está garantindo o leitinho das crianças ali, fazendo mais um dos nossos podcasts da família Ampere. Mas estamos aí, o Vavo aqui. Que fique bem claro para todos os ouvintes do Big Shot Pod que existe uma preferência dentro da cabeça de Guilherme Pinheiro. E essa preferência é, primeiro, todos os outros podcasts da Ampere e, por último, o Big Shot Pod. A vida é assim, né? Tipo, você dá amor, recebe só porrada. Mas tá tudo bem. Vavo, como é que você tá, cara? Como é que foi de fim de semana? Tudo bem, tudo bem. Eu tô meio sem voz, né? Porque teve festinha no domingo até tarde. E festinha é sempre falando muito alto por causa da música. Então a voz dá uma desgastada. Quem viu meus stories ontem viu que minha voz tava meio voz de... Meio Tom Waits. Take it with me when I go. Aquela voz grave. Mas agora tá voltando ao normal, que bom, né? Porque o que a gente grava podcast é na terça e não mais na segunda. Então dá tempo de recuperar. Pois é. E uma das razões que a gente grava na terça é exatamente essa, né? Porque... Para poder se recuperar das baladas do final de semana. Das baladas do fim de semana, da turnê. Deixar aqui meu parabéns público pra Gustavo Mantovani e sua banda Fresno. Sabadão tava lá no show em São Paulo, foi bem incrível. Que show foi esse que eu não vi no sábado? Porque eu toquei só no domingo. Ah, foi domingo, é verdade. É que sábado eu fiz outra coisa, é verdade. Sábado eu que me apresentei, eu dei um TED Talk, porque agora eu posso falar que eu sou um TED Talker. E aí foi um fim de semana intenso, então sábado... TED Talker é uma expressão tipo YouTuber? Ou tu inventou agora? Acho que eu inventei agora, mas deve ter alguém que se apresenta, né? Eu sou um TED Talker, tipo, deve ter tipo coach quântico. Deve ter uma galera que é TED Talker profissional. Tô chutando. Coach quântico merece o tapa na cara lá do Furlan lá. Pô. Mas foi isso, então domingão o Vavo tocou, foi foda, o Emicida participou, o Dinho Ouro Preto tava lá. Fiquei dançando loucamente com Maria Paula, esposa de Vavo, vendo o show. Então foi bem legal, bem legal. Tava lá, casa cheia. Se você tá numa cidade que vai ter show da Fresno, altamente recomendo ir ver o show da turnê. Sua alegria foi cancelada, porque tá fodão. Parabéns, Vavo. Muito obrigado, muito obrigado. Então, ó, como no programa aqui vocês já sabem, né? 5 estrelinhas no iTunes, indica o podcast pros amigos aí, tá naquele grupinho aí de galera que curte esportes, curte NBA, manda lá pra eles. Se você gosta do programa, se você quer ajudar a gente a fazer o programa, ou só comentar que a gente é legal, ou pedir um ingresso pro Vavo, por que não? Porque ele não responde as redes sociais mesmo, então você não vai receber. Mas por que não tentar? Não, peraí. Eu respondo as redes sociais. Eu não te respondo nas redes sociais. É verdade. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, tudo bem. É amigos, né? Sempre gostei mais do Lucas. Então, a gente vai aqui, ó. @BigShotPod, qualquer rede social. BigShotPod@ampere.audio. E dá aquele alô aí pros nossos All-Stars, o Big Shot Pod All-Stars, nosso grupo que tá lá no Telegram. Altamente divertido ficar batendo papo com eles, ficar vendo ali. Então, ó, Diego Rocha, Iago Coelho, Alberto Moura, Vitor Fernandes, Thiago Moraes, uma galera aí pra gente falar. O meu arqui-inimigo Luciano Espanhol também tá lá. Se você quer se inscrever, é só se inscrever por R$15 por mês ali no PicPay. Você vai ter acesso a isso. Logo mais a gente vai fazer uma live exclusiva. Tem as perguntas aqui que vocês vão poder fazer e uma porrada de coisa. Vavo, como é que tá pra você o All Stars? Tá curtindo ali o grupinho? Tá divertido. Sabe que assim como todos os grupos do WhatsApp, ele é mutado, né? Então aí eu vou lá e entro, leio todas as coisas, comento, que eu acho legal comentar, fecho, depois de algumas horas eu entro, comento. É divertido. A galera ali entende, rolam muitas notícias, muita diversão, muita corneta. Tá divertido. Então quem quiser ser um Big Shot Pod All Stars, recomendo. Vale investimento. Recomendo, eu não pago, mas vale investimento. Tá legal mesmo. E na Liga do Fantasy estamos indo bem.
O Gui aqui, que tá longe, mas mandou falar que ele tá 3-0 e é o maior... Como que é? O maior Ele número conseguiu a de maior pontos pontuação. marcados até agora no nosso Fantasy. Parabéns, Porra, Guilherme Pinheiro. eu tenho Stephen Curry, Zion Williamson, os caras machucados, que eu não vou dispensar, porque os caras devem voltar. O Curry deve voltar, o Zion vai voltar. Tem o Lonzo Ball que joga jogo sim, jogo não. Tá difícil. O meu draft foi feito pelo computador, tá ligado? É, o Mas eu meu consegui ganhar também. uma. Eu ganhei uma agora. Tô com uma vitória e 2 derrotas. Vou ser sincero que eu nem vi, porque o computador que fez pra mim e eu nem fui Então. atrás. Eu dei uma ajustada, mas ó, eu vou até falar meu elenco aqui pra vocês verem, ó. Tem o Lonzo Ball, Alec Burks, que eu acabei de pegar, porque ele tá pontuando agora no Warriors, nessa falta de jogadores, peguei o Alec Burks, o Daniel House do Houston, Kyle Anderson, Nikola Vucevic, que é meu único All-Star do time, um All-Star do ano passado como parâmetro. Aí eu tenho o Perry Mills, que eu dispensei, eu tô vendo a rodada de ontem, Perry Mills eu dispensei. Royce O'Neal, Thomas Bryant pontuou bem, o Hassan Whiteside pontua bem. Saric, Bielitsa, Myers Leonard, esse é meu time. Eu consegui ganhar com esse time, gente. Eu mereci um troféu aqui. Merecia, vai ganhar aí de Most Unlikely Team. Eu troquei. Eu acabei de MUT. trocar hoje pelo. Eu precisava de um armador e 2 armadores. Peguei o TJ McConnell e o Langston Galloway. Olha quem eu tô pegando. Era o melhor que tinha disponível. Então, meu cenário não é dos melhores, mas eu ganhei uma partida, já tô melhor. Eu achei que eu ia perder todas. Como o Gui falou ali no nosso grupo, the best ability is the availability. Então, desculpa aí pro seu time. O Gui tem a seleção americana no time dele. Sei lá o que ele fez pra conseguir. Ele deve ter manipulado todo o draft. Foi ele Ele tem que tipo 5 setou o All-Stars draft, né? titular, tem 5 All-Stars Aí titular fica e tudo. fácil. Sei lá como Você ele fez isso. tem destaque inicial aí, Vavão? Tenho. Manda. Queria falar então, porque eu vi ontem foi a estreia, finalmente a estreia de Blake Griffin nessa temporada. Ó, se eu tiver alguma pronúncia muito estranha, tipo agora, é porque eu tô com uma afta lá atrás da língua. Aí fui falar Griffin e bateu na afta bem na hora, mas enfim, bateu o dente na afta. Então, pronúncias estranhas é culpa da afta na minha língua. Estreia de Blake Griffin. É difícil, né, meu? Blake Griffin. Ontem teve uma derrota do Pistons para Detroit para Minnesota, 120-114. Minnesota abriu o primeiro quarto, 15 pontos de vantagem. Detroit ficou tentando buscar, chegou a cair ali para 5 pontos no final do jogo, mas Minnesota acabou fechando o jogo. O Blake Griffin jogou 24 minutos apenas, e mesmo com apenas 24 minutos, 19 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Então, relembrando um pouco aí dos últimos anos do Blake Griffin, ele está na sua 10ª temporada, né, na NBA. Ele não jogou a primeira, né? Ele foi draftado, ficou um ano sem jogar. Ele poderia ter 11 temporadas, mas enfim. 10 temporadas. É a terceira que ele está no Detroit, desde que ele foi trocado. Ele tinha assinado um contrato de 5 anos, 173 milhões com o Clippers. Muitas pessoas questionaram esse contrato, principalmente por causa das lesões dele, inclusive lesões que só fizeram ele estrear agora, uma delas. No meio desse primeiro ano do contrato, o Clippers acabou trocando ele para o Pistons. E nessa última temporada, que foi a primeira inteira dele em Detroit, ele voltou a ser um All-Star, ele voltou a jogar naquele nível do início da carreira. Ele foi um cara que foi All-Star quando era rookie, né? Acho que foi o último jogador a ser All-Star quando era rookie. E, enfim, agora o Detroit está com 4 vitórias e 7 derrotas, com a derrota de ontem, então a gente fica na expectativa para ver como que vai se sair o Blake Griffin nessa volta. Sempre lembrando que o último ano de contrato dele, que é 2021-22, 39 milhões. Então o Detroit pagou para ver quando fez essa troca com o Clippers. Clippers já desde aquela época de Griffin, Chris Paul, DeAndre Jordan, etc., já mudou o time inteiro, né? Desde aquela época. Um time muito bom atualmente, mas completamente diferente do que era 2, 3 anos atrás. E agora o Detroit, com o Andre Drummond, tá jogando bem, é o líder em rebotes disparados da temporada, está com 18 rebotes por jogo, algo assim. E o Blake Griffin chega para completar essa duplinha. Derrick Rose começou de titular ontem também. Enfim, eu não vi nenhum jogo completo do Detroit ainda, mas vale ficar de olho aí nessa volta do Blake. Eles devem dar uma crescidinha aí e começar a brigar por essa vaga nos playoffs, porque sem o Blake Griffin eles não teriam absolutamente nenhuma chance. Ótimo, eu tenho um destaque também essa semana, que é Big. o sorvete de pistache. Tá chegando o verão, a galera acha que pistache ali é pesado, vai mais para sabores de fruta, um chocolate, mas acho que a galera tem que se abrir mais, tem que experimentar coisas novas. O sorvete de pistache tá ali, então altamente indico, é um destaque. Eu vou te dizer que eu acho que eu nunca comprei um sorvete de pistache. Viu? Eu Tá já aí. experimentei de outras pessoas, assim, sei lá,
Mas eu nunca comprei um sorvete de pistache. Tá aí esse momento aí, então, pra todo mundo aí que ouve o Big Shot Pod, tá aí um grande destaque para suas papilas gustativas explorarem novos lugares, novos sabores, novos potenciais. Então, o verão Se tá uma chegando. pessoa, se uma pessoa comprar um sorvete de pistache por causa da tua dica, já valeu a pena, né? Já valeu, já valeu. A Mas é vida é bem possível que divertida. nenhuma compre. É bem possível, como é bem possível que todas comprem. Ó que doido. Ou pessoas que já compravam antes da tua dica e vão continuar comprando e não por tua causa, mas É, enfim. mas vão se sentir validadas. Porque o pessoal sempre falou, pistache. Aí agora elas, não, olha lá, a MM falou no podcast, estou validado. Às vezes é só isso que a gente precisa, né? E sabe o que a gente precisa também? Falar que a temporada está engrenando, Vavo. E a gente já tem algumas surpresas despontando, assim como o delicioso sabor do sorvete de pistache. Então hoje a gente vai falar da maior delas, que é aquele time que a gente já achincalhou, né? Nesse podcast tanto, que é o Phoenix Suns. O Suns já começou a temporada com 6 vitórias e 3 derrotas, e é o primeiro time a bater os poderosos dos Clippers e dos Sixers. Então, vamos dar uma investigada e as razões desse sucesso, Vavão? O que você acha? Vamos. Então, pra você, qual é a principal razão para esse começo surpreendente, hein? Principal razão, cara, eu acho que assim, ó, todo time que passa por esse processo de passar muito tempo com uma campanha ruim, ele acaba juntando assets, que eles falam, né? Então eles vão escolher no draft jogadores jovens que começam a evoluir enquanto estão na NBA, chegam da faculdade às vezes meio cru, da universidade meio cru e vão evoluindo na NBA. O Phoenix Suns fez muito disso nos últimos anos, muito mesmo. O Phoenix Suns está com muitas temporadas ruins e conseguiu ir juntando aí alguns jogadores, mais umas contratações pontuais. E não vou negar que esse começo de temporada foi bem surpreendente para mim. Eu não achava que eles iam ir tão mal em comparação aos últimos 2 ou 3 anos, mas eu não achava que eles iam tão bem que nem eles estão até agora. Claro que pode ser só enfim, é o início de temporada, nove jogos eles jogaram. Inclusive, até eles perderem para o Miami, 2 jogos atrás, as 2 derrotas que tinham sido para Denver e para Utah tinha sido por 1 ponto só. Então eles tinham ganhado aqui, ó, deixa eu ver. Sacramento, aí perderam para Denver por 1. Aí ganharam do Clippers, perderam para o Utah por 1. Aí ganharam do Warriors, do Grizzlies e do Sixers. Até aí já eram 7 jogos e o pior resultado deles eram derrotas de 1 ponto. Aí eles perderam para o Miami por 16 e venceram o Brooklyn depois. Enfim, tá despontando sim como uma surpresa. A principal razão, acho que é isso, é as peças que vão sendo juntadas, o time vai se entrosando, jogadores novos que vão crescendo tecnicamente, taticamente, mentalmente, enfim, e o time vai dando liga. Não é que eles contrataram do nada um free agent, um LeBron James, e o time passou de um time que ganhava 25 para um time que ganha 50. Não é isso. É uma questão de trabalho. O time está trabalhando, está evoluindo, tá ficando coeso. E eu acho que o torcedor do Fênix, depois de muito tempo, torcedores do Fênix Santos como o Lucas do Café Belgrado, ou o Lucas que joga basquete comigo na quinta-feira, que eu não sei nem sobre o nome dele, qual é o sobrenome do Lucas, não sei. Enfim, 2 Lucas que torcem pro Fênix Santos. É hora de ter um pouquinho de esperança aí pro futuro. Acho que a gente vai ter outras perguntas para debater antes que eu fale tudo aqui, mas eu acho que a razão é o tank que tá começando a funcionar. Então, falando em tank, Funcionou fácil, funcionou rápido pro Sixers. Rápido não, funcionou bem pro Sixers. Vamos ver se vai funcionar bem pro Suns também. então, falando em tank, você já deu uma comentada aí. Qual que você acha que foi a principal contratação pra essa temporada, hein? Pra eles estarem assim? Ricky Rubio. Com certeza, Ricky Rubio. A gente batia na tecla há muito tempo aqui que o Phoenix Suns precisava de um armador, de um point guard. Não só o Suns. Sempre que liberava algum armador razoavelmente bom, a gente falava, ele vai pro Suns ou pro Magic. Que eram os 2 times que nos últimos anos estavam sem um armador de ofício, né? Embora o Orlando até tem até agora o DJ Augustin, agora também tem o Markel Fultz, mas o DJ Augustin é mais um cara para vir do banco de reservas. Ele vem sendo o titular aí nos últimos tempos do Orlando. Era sempre um time que a gente queria, que a gente dava como sugestão quando surgia um armador. E o outro era o Suns. Eu anotei aqui alguns armadores que começaram no ano passado. O DeAnthony Melton começou 31 jogos como titular no ano passado. Jogou 50 e 31 como titular. Ele era um cara de segunda rodada, foi draftado pelo Houston, foi trocado pro Suns, naquela troca do Ryan Anderson, se não me engano. E não é um armador titular de time da NBA. Ele é até um cara que pode evoluir para o futuro, mas não é um cara para começar 31 jogos de um time da NBA. Isaiah Canaan começou 15. Também já vi muito ele de perto porque ele era do Rockets.
ele é um cara legal, mas também não é para ser um titular do time da NBA. Eli Okobo começou 16, depois veio o Tyler Johnson, do Miami, jogou 12, enfim, isso aqui nem somos 82, eles tiveram mais armadores que começaram, então era um time que estava meio perdido nessa posição. Pegou um armador de ofício, point guard, raiz, tradicional, MVP do último Mundial da FIBA, campeão com a Espanha, com um histórico aí da NBA, ele é do draft do Curry e do Harden, então ele entrou em 2009 na NBA, então tá indo para a sua 10ª temporada na NBA, Minnesota, depois jogou os últimos anos agora no Utah e agora Phoenix Suns. Com certeza ele é a principal contratação do Suns, justamente por isso, por o time ter uma falta de armador nos últimos tempos e, claro, fazer par ali com o Devin Booker, tirar um pouco da pressão dele também. Não precisava o Devin Booker levar a bola todo o ataque, que nem era até a temporada passada, praticamente todo o ataque. O shooting guard que carrega a bola, que nem é o Harden, que nem são outros jogadores, mas ter o Ricky Rubio ali para armar e para comandar o time, com certeza é um dos grandes diferenciais. E o time funciona melhor para você com Aaron Bynes de titular? Porque o DeAndre Ayton jogou um jogo, né? Até ele jogou bem aqui, ó. Se não me engano, ele fez 18 pontos, deu 4 tocos, alguma coisa assim. Mas ele jogou primeiro, ele pegou aquela suspensão, né? Que ele caiu na política de drogas lá da NBA. Se não me engano, ele pegou 25 jogos de suspensão, acho que é 25. Então vai demorar um pouquinho para voltar. E o Aaron Baines veio do Celtics, e eu peguei os números aqui, ó. Na verdade, ó, o Aaron Baines está começando, mas ele tá jogando 24 e o Frank Kaminsky tá jogando 24 na posição de pivô, né? Mais ou menos 24 minutos cada um. O Aaron Baines tá com 15,8 pontos pro jogo, mais 16 pontos e 6 rebotes, vai arredondando. E o Kaminsky mais 9 pontos e 6 rebotes. Tecnicamente, em termos de futuro de carreira e do que os jogadores podem, do que o jogador pode se tornar, obviamente, o DeAndre Ayton tem tudo para ser um jogador muito melhor do que esses dois ao final da sua carreira. Porém, nesse momento, o Aaron Baines e o Frank Kaminsky estão se encaixando bem no time do Suns. O Aaron Baines, ele tá chutando 47% para 3, com volume, chutando mais de 4 bolas por jogo. E eu vou fazer uma observação que no Boom Shakalaka é um dos vídeos, é o segundo vídeo mais visto do Boom Shakalaka, tem tipo 150 mil views, sei lá. Eu lancei em 2017. Eu tinha feito um vídeo que era jogadores que só acertaram uma bola de 3 pontos na carreira. E aí eu falei de alguns jogadores tipo antigos, já aposentados, tipo, sei lá, o Kareem Abdul-Jabbar tem uma cesta, o Shaquille O'Neal tem uma cesta, e eu falei de alguns atuais, e um deles era o Aaron Baines, que ele só tinha feito uma cesta de 3 na carreira pelo San Antonio Spurs, bem no início da carreira, quando ele não tinha nem barba, não tinha o Kit Gala feio ainda. E agora ele tá chutando e tá acertando. Tipo, claro, é uma tendência. Outros jogadores, o Marc Gasol chutava pouco, começou a chutar mais, sei lá, Valanciunas começou a chutar mais. Enfim, vários jogadores que não eram arremessadores começaram a chutar mais e acertar ao longo da carreira. O melhor exemplo é o Brook Lopes, né? Que ficou anos e anos sem meter uma bola de 3 e hoje ele é top 10 dos caras que mais acertam bola de 3. Enfim, então Aaron Baines encaixou. Obviamente que pensando a longo prazo, a volta do DeAndre Ayton, acredito que seja melhor para o time. Vamos dizer assim, não é melhor para o time, é melhor para a franquia a volta do DeAndre Ayton. Mas nesse momento, o Aaron Baines e o Frank Kaminsky têm substituído ele à altura, entre aspas, né? Dá para ver pela classificação que o time não perdeu com a saída do DeAndre Ayton. E esse sucesso, hein, Vavão? É sustentável? É fogo de palha? Eles vão pros playoffs? Não sei se é sustentável. É porque eles não estão aqui. Qual é a colocação que eles estão? Não é que eles estão em segundo lugar, eles estão tipo em sexto ou sétimo. Eu fechei aqui a classificação. Deixa eu abrir só para ver que lugar eles estão. Standings. Eu acho que eles estão em sexto ou sétimo. Para ver, ó, com um time numa fase muito, muito boa, com uma campanha muito boa, eles estão, entre aspas, apenas em sexto na Conferência Oeste, porque é uma conferência muito equilibrada. Então, assim, eu acho que eles não vão sustentar essa vaga nos playoffs, justamente pelo equilíbrio enorme que tem na Conferência Oeste, mas não é fogo de palha. Eles não vão voltar a ser o que era nos últimos 2 ou 3 anos, não. Eu acredito que vai ser um time ali que, para ficar entre o nono e o 12º, talvez, ali num cenário bom, e num cenário ruim, enfim, lá no cenário ruim, entre um 12º e um 14º, décimo. O último lugar eles não vão ficar. O time melhorou, cara, não dá para negar que o time melhorou. Andei vendo vários lances dos jogos do Suns, claramente tá rolando uma sintonia melhor,
Eu acho que vale observar antes da gente parar de falar dele. Eu acho que, perdão dos playoffs. Eu acho que playoffs não vai rolar pela concorrência. Mas, enfim, já teve um Warriors que caiu fora. O Warriors não vai para os playoffs. Blazers tá mal. Então, tá liberando algumas vaguinhas ali no Oeste que talvez a gente não esperasse. Vá que, né? Mais uma outra lesão ali no time certo, talvez possa pintar um oitavo. Mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não. Mas eu acho que vale fazer uma observação duas. Uma do Kelly Oubre, que veio no meio da temporada passada, né? Naquela troca com o Wizards. E tá jogando bem, tá começando titular, tá fazendo 17 pontos por jogo. Enfim, é um cara que a gente via ele jogar, já esperava que ele melhorasse um pouco, e talvez esse ano seja o ano. Não, desde que ele foi trocado no meio da temporada passada, ele já começou a jogar melhor no Suns, né? A questão era que no Wizards ele não estava legal. No Suns, no final da temporada passada, ele já estava bem, e agora ele está mantendo esse ritmo, até melhorando um pouco do final da temporada passada. E a segunda observação é o Devin Booker, que é um cara que está fazendo 26 pontos por jogo, e o fato de agora ele estar num time que está ganhando, ou pelo menos por enquanto, talvez isso coloque ele finalmente no primeiro All-Star Game dele, né? Que ele é um cara que tá batendo na trave aí há vários anos, muito pela concorrência, dentre os armadores na Conferência Oeste, que nos últimos anos tá insana, tipo Chris Paul não tá vindo pro All-Star Game, Damian Lillard ficou sem ir para uns 2 ou 3 All-Star Game por falta de vaga na Conferência Oeste. E talvez esse ano, com o Suns mais ganhando do que perdendo, possa ser o que faltava para dar esse empurrãozinho. Lembrando que liberou a vaga do Stephen Curry, que possivelmente não vai jogar até o All-Star Game, e não vai jogar o All-Star Game. Porém, temos Luka Doncic, que com certeza vai estar no All-Star Game, e ele é um cara tão adorado que possivelmente ele vai ser votado para ser titular. E tem a questão do LeBron James, que tecnicamente ele tá jogando de armador no Lakers. Eu não sei se ele vai entrar de armador. Se o LeBron entrar de armador, os dois armadores vai ser ele e o Doncic o Doncic na votação, com certeza. Mas eu acho que o LeBron vai ficar em ala. Então, possivelmente, eu acho que o Doncic, que eu acho que vai ser armador, talvez com o Harden seja o segundo armador na votação, não sei. Aí tem o Westbrook, tem o próprio Damian Lillard, enfim. Talvez sobre uma vaguinha pro Devin Booker lá na hora dos técnicos escolherem as reservas. Por que não, né? Talvez com uma campanha vitoriosa isso chame um pouco de atenção para ele. Por que não? Mas tá aí, Phoenix Suns. Famoso, nunca desista dos seus sonhos, né? Vem aí temporada atrás de temporada. Todo mundo tirando sarro e agora tá aí. Mostrando a que veio quando os grandões lá estão caindo e os de baixo estão subindo. E é disso que faz o esporte. Então, ó, a gente já falou aqui do Phoenix, então vamos agora pro leste. Que Bora. tem um time aí que pode ser considerado de surpresa, né, Vavo? Que é o Raptors. Não para mim, né? Para quem acompanha o podcast e o Boom Chacalaca, não para mim. É verdade. Você sempre apostou, mas muita gente apostou o contrário, né? Que o Kawhi ia sair e o time ia dar uma caída, né? Mas, na verdade, não, né? Na verdade, eles já abriram a temporada com 7-3, 7 vitórias, 3 derrotas, e venceram o Lakers no último domingo, mesmo sem o Laurie e o Ibaka. Pra você, hein? Qual que são as razões pra esse começo ser tão bom pra eles? Na verdade, o time já era bom, né? Sem o Kawhi Leonard. A gente tem um exemplo da temporada passada, que dos 82 jogos o Kawhi jogou 60, né? Pelo famoso load management, que é aquela descansada devido muito ao excesso de jogos que alguns jogadores têm, principalmente um cara que veio de uma lesão séria, que nem foi o Kawhi. Nesses 22 jogos que ele não jogou, foram 17 vitórias e 5 derrotas. Então era um time que, mesmo sem o Kawhi Leonard, já era bom. Quando o Kawhi saiu e todo mundo começou a tirar completamente o Toronto da disputa, eu fiquei, por que estão fazendo isso? Óbvio que o Kawhi foi o cara que foi a cereja do bolo que fez o time ser campeão. Mas sem o Kawhi, o time também era muito bom. Então, por isso que para mim não seria uma surpresa o Toronto ter uma campanha boa. Vale dizer aqui, ó, que fora essa vitória do Lakers que o Gui colocou aqui na pauta, as outras vitórias dele foram Pelicans, Bulls, Magic, Pistons, Kings e Pelicans de novo. Ou seja, as vitórias não foram contra times de primeira linha dos times que estão melhores. E as derrotas foram para Celtics, Bucks e ontem Clippers. 3 times que são times que estão disputando as cabeças. Enfim, isso acho que dá para dar um parâmetro bom do que é o time nesse momento. Ganhou de todos os times mais fracos e perdeu dos times mais fortes, exceto do Lakers. Mas enfim, eu acho que é um time que já era bom, mesmo sem o Kawhi, e continua sendo bom. E acho que agora a gente vai falar de outros tópicos que
eu acho que talvez a principal razão do time continuar crescendo seja a evolução dos seus jogadores jovens que estão melhorando cada vez mais. E aí, ó, a gente o Thiago Moraes, aqui, o nosso Big Shooter, perguntou sobre o Siakam. Então, se o Siakam continuar como ele tá jogando, terminar com essa média de 24, 25 pontos por jogo, ele 26, tá já? Já tá 26, ele pode ganhar 26,3. o Most Improved Player de novo? Ou ele já é candidato a MVP? MVP, exagero do Gui, né? Uhum. MVP. Calma. Ó, o Siakam, eu vou dizer assim, ó, com muita boa vontade, dá pra pensar nele num All-NBA Second Team, assim, porque a posição de ala é muito disputada. Por quê? Porque tem o Kawhi, porque tem o LeBron, considerando que se ele ainda vai ser classificado como ala, eu acho que vai. Tem o Giannis, tem o Paul George. Então, já tem 4 caras que são claramente melhores do que ele. Num cenário, claro, o Paul George vai começar depois, o Kawhi descansa muito, então talvez num cenário muito bom pro Siakam ele conseguisse se infiltrar aí num segundo time da NBA. Isso que tem outros alas, tipo, sei lá, Doncic, eu não sei se eles vão botar como armador ou como ala, o Anthony Davis vai ser como ala ou como pivô, Blake Griffin tá começando agora, enfim. Vai ser muito disputada essas 6 vagas de ala nos 3 times da NBA, e acho que no melhor dos cenários ele consegue beliscar um segundo time. Mas daí para MVP, aí nós temos uma distância muito grande. Quanto ao fato da possibilidade, deixa eu ver quem mandou a pergunta, foi o Thiago Moraes, dele ganhar o Most Improved Player de novo, cara, seria muito curioso. Nunca aconteceu isso. Mas, por exemplo, o Giannis, ele ganhou votos muitos anos seguidos, porque ele foi um cara que, a cada temporada, ele ia evoluindo muito. Ele ganhou uma temporada, agora até me esqueci qual foi, acho que 15, 16 ou 16, 17. Ele chegou a ganhar um prêmio de Most Improved Player e depois ele continuou ganhando votos. E antes ele também ganhava muitos votos. Ele era um cara que evoluía a cada temporada. Mas não chegou. Ele foi, se não me engano, ele ficou. O ano anterior ao que ele ganhou, ele já tinha ficado entre os 3 primeiros. E aí ele ganhou no ano seguinte. Se não me engano, foi isso. E o Curry também, o ano do Curry de MVP, o segundo ano de MVP, onde ele já era MVP, ele também ganhou muitos votos para Most Improved Player. E isso é mais bizarro, porque o cara já era, teoricamente, o melhor jogador, e ele ganhou muitos votos para ser o cara que mais evoluiu, para ver como foi aquele salto absurdo do Curry de 14-15 para 15-16. Mas o Siakam, eu acho que ele teria. Eu acho que um candidato melhor nesse momento é o Brandon Ingram. Eu acho que o Brandon Ingram é o melhor candidato porque ele é um cara que vem jogando. Os números deles cresceram muito. Acho que na pauta tá aqui para falar do Van Vliet também para Most Improved Player, né? Uhum. Era o próximo tópico. O Gui botou. O Fred Van Vliet está jogando demais. Pode ser considerado para o prêmio de Most Improved Player? Aí eu tinha olhado os 3 aqui: o Van Vliet, o Siakam e o Ingram. O Van Vliet, olha só, vamos pegar números meio grossamente aqui. De 11 pontos para 16, de 5 assistências para 8. Só que ele tava jogando 27, tá jogando 38 minutos. Ele botou 11 minutos a mais em quadra. Então, no fundo, esses números melhores dele se refletem esse tempo maior que ele está em quadra. Não é que no tempo que ele está em quadra ele evoluiu. Não sei se me entende meu raciocínio. Os números cresceram muito porque ele está jogando mais tempo. Não não técnica, não necessariamente porque ele evoluiu. O Siakam, né, não é bem isso, mas ele tá no meio do caminho. O Brandon Ingram é um cara que tá jogando menos minutos do que ele jogava no Lakers e teve um crescimento absurdo. Ele tá na casa dos 26, 27 pontos, acho que era 18 na temporada passada. Enfim, ele não jogou até o... Eu vi o jogo ontem, Rockets e Pelicans, ontem, segunda, só que o Ingram não jogou. Eu queria ter visto ele jogar o jogo inteiro. O Pelicans andou poupando os caras, não jogou o Ingram, não jogou o Zion, obviamente não jogou o Lonzo Ball, enfim. Era quase o time do banco vindo do Pelicans, o Rockets inclusive ganhou o jogo, mas eu queria ter visto o Ingram, mas ele, analisando ele, o analytics dele, que eu não consigo falar com as estatísticas dele, ele é um cara, eu acho que talvez fosse um candidato um pouco melhor para esse prêmio nesse momento. E os outros destaques, hein? Anunoby, Norman Powell. Anunoby tá jogando de titular. Acho que, se não me engano, ele começou os 10 jogos que eles jogaram de titular. Sim, começou os 10 jogos de titular. Norman Powell, acho que chegou a começar 2 jogos aqui que o Lowry não jogou.
Norman Powell é aquele role player clássico, né? Que vai ser um role player até o final da carreira, mas que ele contribui legal, vai ser tipo o 7º jogador do time, não é nem o 6º. É o 7º ou 8º, mas é um cara que bem regular, e a gente imagina contribuindo aí por muitos anos no time do Raptors. Quem começou meio de... O Anunoby tá aqui, ó. 12 pontos e 5,6 rebotes em 30 minutos por jogo. O Anunoby voltou a ser o titular que ele era 2 temporadas atrás, jogando bastante tempo. A temporada passada ele se machucou. Playoffs ele nem jogou, eu acho. O time foi campeão, mas eu acho que se ele jogou foi a primeira rodada. Ele se machucou e não voltou mais. E quem começou devagar foi o Gasol, cara. Ele tá com 35 anos de idade. 6 pontos e meio por jogo, 35% de field goals. Porém, quem está compensando é o Serge Ibaka, 14 pontos por jogo em só 23 minutos em quadra. O Ibaka é curioso, cara, porque quando ele sai... Primeiro, eu acho que ele tem uma idade... Eu achava que ele tinha uma idade a mais do que ele disse que realmente tem. Ele tem uma cara de mais velho do que ele é. Quando ele entrou pra NBA, tipo, era pra ele ter, sei lá, 20 anos. Eu falei, meu, esse cara tem muito mais do que isso. Mas, enfim, principalmente esses caras que nascem na África, ele é da República do Congo, tipo, meu, os registros devem ser tudo errado. Se no Brasil já era tudo errado até há pouco tempo atrás, imagina um cara que nasceu, tipo, lá, num vilarejo da República do Congo. Mas, depois ele tava ali, saiu de OKC, foi pro Orlando naquela troca, meio overrated, assim, foi na troca pelo Oladipo, aí ele ficou só um semestre ali no Orlando, e aí no Toronto ele se achou de novo, então o fato de ele estar conseguindo jogar muito bem agora já faz eu me questionar, de repente ele tem essa idade mesmo, que ele disse que tem. Pelo menos ele tá compensando o Gasol, eu acredito que o Gasol ainda vai entrar um pouco mais no ritmo aí ao longo da temporada. Talvez o fato dele ter jogado Mundial, não deu pra fazer a preparação certa, não deu pra descansar o suficiente. Talvez um load management aí no Marc Gasol, ele consiga voltar ao ritmo do ano passado. Mas o Ibaka tá compensando. Então, sei lá, é um time que vem com o Kyle Lowry metendo 22 pontos, Siakam 26. Aliás, Pascal Siakam acabou de ser anunciado o jogador da semana da Conferência Leste. Ah lá. Acho, com certeza foi a primeira vez na carreira dele, eu não lembro dele ter ganhado outra vez. Pascal Siakam, o Harden ganhou no Oeste e o Siakam no Leste. Parabéns pro Siakam. Então, tanto o Harden quanto o Siakam estão convidados para vir aqui no podcast comemorar esse prêmio. Sim, exatamente. Já aí, meninos, só entrar em contato com a gente que a gente faz acontecer. E vamos falar do técnico aqui. Você acha que o Nick Nurse, ele é o favorito ao... Fala Coty ou COTY? Coach of the Year. Acho que não falam essa sigla, não. Tem sigla, tá? Então pro Coach of the Year, acho que até agora? Eu acho que a única sigla que fala é uma MVP, as outras a galera inventa, tá ligado? É que os Estados eles gostam, né, de Six siglas. Man of the Year. Ele é candidato ao Small T. Não, entendeu? O cara inventa umas paradas. Então, conforme vídeo lançado por mim no meu canal, chamado Boom Chacalaca, na semana passada, retrasada, logo que começou a temporada, quando tive que dar um palpite para técnico do ano, eu escolhi Nick Nurse do Toronto Raptors, justamente porque eu falei que eu achava que o time não tinha ficado tão ruim, que nem todo mundo tinha falado, explicações que eu dei agora no início aqui, e eu achava que como ele ia surpreender todo mundo, tendo uma campanha, eu botei Toronto, eu falei ali naquele vídeo que ele ia ficar entre 3º e 4º lugar no leste. Como eu falei que isso ia surpreender todo mundo, não a mim, mas as outras pessoas, ele ia acabar ganhando muitos votos e ia acabar ganhando o prêmio de Coach of the Year. Então, essa pergunta aqui meio que corrobora o que eu falei há umas 2 semanas atrás. Eu estava certo. Ou não, talvez o Raptors comece a perder agora e ele vai cair, enfim. Mas, eu não sei, se tivesse que dar o prêmio agora, quem seria o vencedor? Não sei. Talvez o Minnesota, Phoenix. Mas eu acho que o Nick Nurse seria um dos candidatos. E esse sucesso do Raptors, ele vai continuar? Ou você acha que vai ter o leve declínio de fim de temporada? Com certeza vai. Com certeza vai. Pra mim, o Raptors é time pra pegar mano de quadra ali. Na minha projeção, no pior cenário, eles ficam em 4º lugar ali no leste. Então, pra mim é completamente sustentável. Nesse momento eles estão... o Boston tá com 8 vitórias e 1 derrota. E aí, logo atrás já vem Raptors e Bucks 7-3, empatados. Como eu falei, o calendário do Raptors não foi dos mais difíceis até agora. Mas, enfim, pra mim, Raptors, Bucks, Sixers e Celtics, pra mim, são os 4 do mando de quadra. O Celtics até surpreendendo aqui em primeiro lugar. Ele tá se encontrando. Uma pena a lesão do Gordon Hayward. Eu acho que até tá aqui pra gente falar depois, né? A gente vai falar. Mas essa temporada já tá surpreendendo, né? Tanto Boston quanto o Suns. Vários times aí que a gente veio desde
do começo do programa, quase um ano atrás, quanto no preview, a gente falando aí, cheio de dedos. Mas só que vários times aí surpreendendo, assim como a vida. Então, ó, o Gui pediu pra gente falar assuntos que ele pode achar interessante de ouvir, né? Eu acho que ele quer ouvir a Beleza, gente. vossa majestade, o que mais gostaria? Acho que ele quer ouvir a gente quando ele estiver ouvindo o programa editado, pronto e tal. Falar isso aqui. Ele quer conversar com os amigos, né? Ele tá longe, mas tá perto. Tá dentro de cada um de nós. Então, ó, você já falou aí da lesão do Gordon Hayward. Como é que tá isso aí, hein, Vavo? Então, o Luciano Espanhol aqui no Big Shot Pod All Stars acabou de mandar uma mensagem dizendo Hayward 6 semanas fora. Ele bateu a mão, eu não sei exatamente o que aconteceu na mão dele. Eu até posso dar uma pesquisada aqui. Mas foi agora no jogo contra o Spurs, se não me engano. E aí ele se machucou, cara. Putz, e é triste, porque ele é um cara que lá na época de Utah, ele começou na NBA, foi evoluindo ali ao longo de 5, 6 anos no Jazz, foi um All-Star no último ano do Jazz, foi pro Celtics com esse mega absurdo contrato dele, que até questionava um pouco, talvez, mas enfim. Primeiro jogo, aquela lesão horrorosa no pé, ao vivo, mundo inteiro vendo, Celtics e Cavs, ter sido a final da Conferência Leste do ano anterior, o cara com 5 minutos de jogo caiu e a perna do cara fez um L pro lado errado, tá ligado? Foi horrível. Essa aí não tem nem como... Porque tem uns lances que a galera, se tu não quer ver, tu não vê, tá ligado? Sei lá, quando o Sean Livingston quebrou a perna, há 10 anos, 15 anos atrás, sei lá. Foi, tipo, acho que o lance mais horrível da história dos esportes que eu já vi. O cara quebra a perna e... meu Deus do céu. Mas, enfim, esse lance, se tu não quiser ver, tu não vê, porque ninguém tava vendo aquele jogo ao vivo, não tinha transmissão, não tinha League Pass, e a não ser que a pessoa vai atrás no YouTube lá, lesão do Sean Livingston. Quem não fez isso nunca viu aquele lance. A lesão do Paul George foi num treinamento que também quebrou a perna no meio pro lado contrário. Foi num treinamento de um jogo, num scrimmage da seleção americana. Então, tipo, só viu quem foi atrás. Porque na TV os caras não mostram. Mas o do Gordon Hayward, era o primeiro jogo na temporada. Todo mundo tava vendo. Tava passando, aqui no Brasil tava passando na ESPN. E aí o câmera focou assim. Que nem o câmera viu. Quando o câmera focou ele deitado, aquela cara de desespero. E aí, quando ele viu que o pé tava daquele jeito, o cara lá da ilha de edição já cortou pra outra câmera. Mas aí a galera, todo mundo viu, né? Enfim. E ele demorou pra voltar, né? Ele não jogou aquele ano. No ano passado, ele voltou num ritmo meio devagar. E esse ano agora ele tava engrenando. Então, ele tem essa lesão que vai deixar ele fora, justo na hora que ele tava engrenando mais. É triste, porém, o fato de ser apenas 6 semanas, se é verdade o que o Luciano Espanhol falou aqui, minha única fonte. Posso entrar no Woj para ver aqui também, no Twitter do Woj, para ver se é isso mesmo. Mas se for só 6 semanas, então acho que não é nem o pior dos casos. Ele tava num caminho para voltar a ser um All-Star, assim, tipo, junto com o Kemba Walker ali, sendo os melhores jogadores. Jason Tatum, enfim, o Boston é bem distribuído. Mas, aqui, ó, um tweet retweetado pelo Woj. Os Celtics anunciaram que Gordon Hayward vai perder 6 semanas após fazer como é que fala? Cirurgia. Eu estou fazendo tradução em tempo real. Uma cirurgia bem sucedida para reparar uma fratura no quarto metacarpo. É isso, metacarpo? Na sua mão esquerda. Mão esquerda, então é a mão mesmo. Ele bateu. Foi um lance meio estranho, ele meio que bateu na barriga do jogador do Spurs, enfim. Mas triste, mas menos mal que são só 6 semanas. Queremos ver Hayward de volta. Que volte Hayward. Volte, 6 semanas aí. Vai voltar pro Natal, né? Tem jogo no Natal, não tem jogo dia 25? Tem. Não tem 24. 24 25 tem a rodada, são sempre 5 jogos seguidos, nenhum passa por cima do outro. E aí é tipo a rodada de Natal. E são sempre jogos muito bem selecionados antes de começar a temporada. Tipo, os caras pegam uns duelos bem marcantes. Que as famílias vão estar juntas, né? Porque nos E eu Estados Unidos sempre o via, Natal cara, é dia 25, não tem igual o nosso que é dia 24. Então, eu sempre vi, porque antes de eu me casar, Porque você não. É porque eu sempre a ia gente pra já Porto colocou Alegre. aqui no programa, você não gosta da sua família, né, Val? Você não gosta de Não, ficar eu junto sempre ia com pra, eles no Natal. eu sempre ia pra Porto Alegre no Natal, aí eu ficava lá, eu passava a noite dia 24 e eu ficava dia 25 sem fazer nada. Aí eu via os 5 jogos seguidos, assim, lógico. Ia tomar banho, comer uma parada, mas eu praticamente via os 5 jogos seguidos. Esse último, agora eu não tenho mais ido pra Porto Alegre no Natal, os últimos 2 anos. Tenho ficado aqui em São Paulo, agora tenho mulher, tenho filho, tenho tudo. Eu meio que vou só
vendo na medida do possível, dando umas observadas, assim. Vou ver se esse eu não consigo assistir tudo. Massa. Então, A desculpa aí, culpa é sempre do família. filho, né? Culpa do filho. Desculpa é do filho. Que nem tava vivo na última rodada de Natal, mas enfim. Mas Família tava quase. Mantovani aí, ó. Aí, desculpa aí pelo. É pelo filho neto de vocês, mas a gente vai dar um jeito nele. Aí, ó. Pra mim, a melhor parte dessa pauta aqui que o Gui mandou pra nós hoje, que é Paul George está quase voltando. Parênteses. Talvez tenha voltado no jogo dessa segunda. Tracinho. Aí eu entrei na pauta e escrevi, não Não voltou. voltou. Ai, ai. A gente se diverte com um pouco, que bom. Mas fala aí do Paul George pra nós, Vavo. Todo mundo na expectativa, todo mundo quer ver Paul George junto com o Kawhi Leonard. Ele podia. Rolou um boato que ele poderia voltar no jogo de ontem contra o Raptors, mas ele não voltou. O Clippers ganhou, se não me engano, 99-98, isso. Mas ele não voltou e a última notícia dele, que foi dada no dia 6 de novembro, é que era esperado que ele voltasse 13 ou 14, em torno de 13 ou 14. Hoje em dia é dia 12, então talvez o próximo jogo seja um melhor palpite para a volta do Paul George. Então, eu acho que seria bom de comentar se ele tivesse voltado, que a gente poderia falar como ele foi no jogo, mas como ele não voltou, então eu acho que fica para semana que vem, né? Carmelo Anthony deu uma entrevista dizendo pra você que é estatístico, Vavo, que ele quer 2000% voltar a jogar na Não, 200, NBA. não foi? 200%. Aqui tá 2000% na pauta. Eu tô Ah, é? acreditando. De Bom, mas qualquer enfim, maneira, de qualquer maneira, mais que 100% não tem como, velho. então... Esquece. 200 ou 2000 ou 100,01 já não vale, velho. O máximo que ele pode ficar é 100%. Não, mas assim, ó. Eu não sei se Carmelo Anthony tem espaço. A característica de jogo dele, que aparentemente não vai mudar. A gente viu ano passado em Houston, quando ele teria que ter feito um papel diferente no time e ele teve dificuldades enormes de se adaptar. No caso, a função dele era ficar parado no canto arremessando bola de 3. Coisa que ele não conseguiu fazer ele conseguiu até a página 2. Mas aí ele começou a querer dar mid-ranger de novo e o Rockets joga. E a NBA tá indo meio que na contramão disso. A não ser que ele fosse para um time que é muito oposto dessa NBA atual, tipo um San Antonio Spurs, assim, que tem o DeMar DeRozan, o Marcus Aldridge, os caras que gostam dos mid-ranger. Então talvez esse seja um time pro Carmelo. Mas eu não sei se ele vai ter time para ele, não, cara. É porque ele carrega outras coisas junto com ele, né? Que é não que ele seja um jogador ruim de vestiário, assim, mas ele carrega uma coisa junto que enfim, talvez ele carregue uma parada meio negativa que leve para a imprensa que um time não esteja buscando. Então, por mais que ele queira 2.000 ou 200% querer voltar a jogar na NBA, eu não sei se vai ter espaço para ele, não. Embora, eu acho que tecnicamente, que nem quem foi que falou esses tempos? Um dos jogadores falou que o Carmelo é melhor que mais a metade da NBA. E eu não discordo, talvez ele seja mesmo, tecnicamente. Talvez num mano a mano, num X1, ele derrote metade da NBA. Mas, como ele carrega muita coisa junto com ele, eu acho que grandes chances de Carmelo Anthony ter se aposentado no Houston Rockets e ele nem sabia disso na época. E o Knicks? Fala pra mim do Knicks. New York Knicks. 2 vitórias, 8 derrotas. Tô vendo aqui, ó, 99 pontos por jogo. É o único... Não. Só o Knicks e o Magic não chegam a 100 pontos por jogo. É que o Magic também não sofre 100, né? Ele é um time de placares baixos. No caso, o Knicks ele sofre quase 110 por jogo. Cara, eu vi um pedacinho do jogo do Knicks, acho que foi na pré-temporada contra o Atlanta Hawks, um que deu na ESPN. Cara, o que falaram, né? O Knicks tinha feito um plano, que era trocar Kristaps Porzingis pro Jazz, para liberar espaço, para assinar com 2 free agents. Acabou não assinando com nenhum. Os 2 que ele queria foram parar no outro lado do Rio, foram parar no Brooklyn. E aí o Knicks, depois que viu que não ia ter os free agents, começou a pegar vários jogadores médios. Então o Knicks tá cheio de jogadores médios no elenco. E um time cheio de jogadores médios, cara, vai ficar lá embaixo, cara. Aqui, ó. Eu acabei de abrir aqui, ó. O cestinho do time é o Marcus Morris. Não é nem a gente esperava que o Julius Randle fosse ser o maior destaque, porque ano passado ele fez mais de 20 e tantos pontos por jogo no Pelicans, veio talvez como o principal reforço do Knicks. Tá com 15 pontos por jogo. 15 pontos, 10 rebotes. Marcus Morris, que veio de última hora, porque era pra ter ido pro Spurs e acabou desistindo e foi pro Knicks. 18 pontos. O RJ Barrett tá legal. O rookie. Terceiro escolhendo draft. 15 pontos e meio, 6 rebotes. Cara, mais de 10 aqui. Só o Kevin Knox dentro do banco.
Cara, eles estão. O Mitchell Robinson não tá jogando os últimos jogos. É um cara muito mais de defesa, para dar tocos, pegar rebotes. Eu não vejo. Não tem muito o que esperar. O Taj Gibson aqui, que foi um fracasso, 4 pontos por jogo em 14 minutos. O Dennis Smith jogou 3 jogos, agora só 9 minutos de média. O Gui falou aqui de possibilidade do Fitzdale ser demitido. Tem, talvez ele seja o maior candidato a ser demitido. A gente falou na semana passada, né? Quem seria o primeiro candidato a ser demitido? E a gente tinha discutido do Alvin Gentry, do Pelicans. Eu falei que não, o Gui falou que sim. Tipo, ele achava que poderia ser, eu achei que não ia ser. Talvez o David Fizdale, não, Fizdale. David Fizdale. Talvez ele seja o primeiro candidato a ser demitido. Mas, Knicks é foda, cara. Já fala anos aí, né? Anos. Essa tática de tentar abrir espaço completamente errada. Fizeram vários contratos curtos com esses jogadores novos, esperando que na próxima janela eles tenham, nas próximas 1 ou 2 janelas, eles tenham espaço para assinar com outro jogador, mas meio que a gente já sabe como vai dar, velho. É uma pena, nem é um time tão tradicional. É, né? Eu acompanhei as finais de Rockets e Knicks em 94, Patrick Ewing, Derek Harper, John Starks, Charles Smith, Charles Oakley, Patrick Ewing, Anthony Mason vindo do banco. Era um time muito bom, cara. Depois chegaram as finais de novo em 99, já com Alan Houston e o Larry Johnson, Chris Childs, o Ewing mais velho. E desde então, cara, nunca mais, né, velho? Mas a gente torce. É uma tradição de 30 anos, né? Acho que tá bem. Tem problemas internos, né? Problemas de direção, de dono, que é uma coisa muito mais além do que os jogadores em quadra, né? É uma questão Dizem que o DeAndre Jordan jogou nos Knicks, ele foi trocado para os Knicks na temporada passada. Entrou muito pouco em quadra, porque o time já estava com a campanha ruim. Dizem que foi ele que falou pro Kevin Durant e pro Kyrie Irving, tipo, aqui não, velho. Aqui é uma bagunça, vamos tudo para outro lugar. E aí eles foram os 3 pro Nets, né? Uhum. Mas, velho, eu queria... Bom, o Yuri Fonseca já participou aqui do nosso podcast, torcedor dos Knicks. Eu ia dizer, chamar mais alguém do Knicks para dar alguma opinião mais específica, que tá assistindo todos os jogos, alguém que conhece o cenário há mais tempo. O que eu vejo é uma visão meio geral, assim, que eu acredito no DeAndre Jordan. A gente sempre fala aqui desse problema. É um cara que nunca mentiu pra mim, DeAndre Jordan. A gente sempre fala aqui desse rolê dos times americanos, né? Que tem isso de não... De o time... O próprio tank, né? Essas coisas, porque o time ele não vai rebaixar, ele não vai sair, então os técnicos sabem que vão ganhar uma grana, ruim, os donos também. O fato de ser ruim e ter uma recompensa por isso e isso é em todas as ligas, né? NBA, NFL, a de futebol americano, NFL, então todo mundo sabe... Pode falar beisebol, a gente não falou de beisebol ainda hoje. É verdade, a gente vai falar. Mas MBL ali, MLS, é isso? Major Soccer, MSL ou MLS? Major League Soccer? NBL é a Liga da Austrália. Onde tá jogando o Didi, o brasileiro, inclusive, ele fez uma partida muito boa aqui, eu vi um tweet esses dias. 28 pontos. Deixa eu até botar aqui, ó, cara, pra ver. Não, eu não vi os lances, eu vi só os números. O @Didi, né? Uhum. Deixa eu ver se eu acho aqui. O @Vavo vem do @Didi. Aqui, ó, 28 pontos, 10 de 15 nos field goals, 7 de 11 para 3 pontos, 6 rebotes, 2 assistências, 2 roubos de bola. Pra quem não sabe ou não se lembra, Didi foi draftado pelo Pelicans nesse ano, mas vai jogar 1 ano pelo time do Sydney Kings na NBL, e, ao que tudo indica, ano que vem ele será integrado ao elenco dos Pelicans. Pra ele é um puta negócio, porque o Pelicans tá com a pior campanha do Oeste. Só ia estar se queimando. Talvez ele estivesse colocando números altos num time que tá mais fraco, todo mundo acaba tendo os números inflados, né? Exatamente. Mas com certeza não ia ser um bom cenário pra ele. Não tá pior porque o Warriors agora tá pior. Mas o Pelicans tá aqui como o segundo pior do Oeste nesse momento. E agora a gente vai pro recém-nomeado Primeira Fila, que era o cantinho do apoiador. Como a gente não tinha pensado nesse nome antes, né? Quem que inventou isso? Oi? Quem que inventou isso? Eu inventei agora. Eu sou um inventador de coisas.
Então a gente vai ter o cantinho do apoiador aqui, que era a pergunta de quem nos apoia no Big Shot Pod All Stars. Virou aqui o primeira fila, em homenagem a ele, Drake, que tava lá no Raptors. Então vamos lá, o Alberto Moura fez uma pergunta. Vavão, Oi. o que estão achando da utilização dos desafios técnicos na NBA? Tá dando certo? Tá bem usado? Tá impactando o jogo? Tá tipo Os caras VAR tão dando. aqui? Como é que tá? Puta, o VAR é chato pra cacete, velho. Eu sei que ele é justo, tipo, beleza, tá, ok. Mas é muito chato, velho. É muito chato o tempo que fica parado o jogo. Os caras tinham que tomar a decisão mais rápido, velho. Meu, eu tava sem paciência de ver futebol. Eu fiquei rodadas e rodadas sem ver jogo. Aí, umas 2 rodadas atrás, eu tava indo dormir, eu vi que tava dando Inter e Atlético Paranaense na TV. Faltava 15 minutos pra acabar o jogo. Eu falei, tá, vou ver isso aqui e vou dormir. Eu tinha que pegar o voo às 4 da manhã pra Manaus. Vou ver esse finalzinho de jogo. Meu, os 15 minutos demoraram meia hora. Teve 3 VAR, velho, nos últimos 15 minutos. 3 VAR. Cada um de 5 minutos, meu. Eu falei, pelo amor de Deus, é insuportável. É justo, mas os caras têm que ser mais ágil, velho. Tipo, já viu o que foi, já marca, tá ligado? Tem, ok, alguns lances os caras discutir, mas, velho, enfim. Eu vi alguns desafios. É um por jogo, né, velho? Então o cara tem que escolher a hora certa pra pedir. E mais do que isso, saber o que pedir. Porque, por exemplo, vou usar o exemplo de ontem: Rockets e Pelicans. Faltando 8 minutos para acabar o quarto, o técnico do Rockets, o Mike D'Antoni, ele pediu um desafio. Só que eu achei muito burro o pedido dele, porque era um chute de 3, o J.J. Redick meteu a bola de 3 e sofreu a falta. Aí ele pediu o desafio pra falta. Ou seja, no melhor dos cenários, ele ganhar um ponto, porque a cesta de 3 ia continuar valendo. Entendeu? Ele não desafiou 2 ou 3 pontos, ou uma posse de bola que importante no final do jogo. Ele desafiou um ponto de lance livre. E o pior, os caras não deram, embora eu também achei estranho, porque não foi falta, cara, nem encostou nele. Foi aquela parada da zona de aterrissagem, biriri, barará. Mas enfim, independente disso, ele foi por um desafio para evitar do J.J. Redick bater um lance livre. E o jogo, tipo, tava tipo 7 pontos ou 10 pontos na frente, uma coisa assim. Ou seja, não era um jogo equilibrado no final. Então, eu acho que o mais importante é o cara saber a hora de pedir. Talvez a regra pudesse ser diferente. Tipo, tá, o cara tem 2 ou 3 desafios, só que se ele pedir um e perder, ele perde os outros, entendeu? Alguma coisa assim. Porque foi muito difícil. Outro dia, eu não sei quem pediu o desafio no primeiro quarto, entendeu? Então, aí chega na última bola do jogo, faltando 5 segundos, e tu não tem o desafio, sabe? Então, nossa, bem que 5 segundos os caras revêm, mas enfim. Não, é legal. Um é legal também para não ficar parando o jogo, para não virar o VAR do Campeonato do Brasil. Mas eu só acho que os caras têm que saber escolher melhor, principalmente o Mike D'Antoni no jogo de ontem. O cara pediu um lance livre. Meu, se liga, pede uma coisa que vale mais a pena do que isso, tá ligado? Então, jogo da semana. Tem um aí, Vavão? Tenho, vamos lá. Ó, este episódio está sendo lançado na quarta-feira, e nesta mesma quarta-feira à noite, daqui a pouquinho, tem Clippers e Houston. Clippers e Rockets em Houston, às 7h30 Eastern Time, que são 9h30, e o jogo passa na ESPN. 9h30 na ESPN. Se Paul George estiver de volta, é o reencontro de Paul George e Russell Westbrook em times opostos, né? Eles que jogaram os 2 anos passados juntos por OKC, agora em times opostos. E principalmente com Kawhi e Paul George de um lado e Harden e Westbrook do outro, é um baita de um jogo de qualquer jeito. Então fica aí minha dica: Clippers e Rockets, 9h30, quarta-feira, hoje, dia do lançamento do episódio na ESPN. Eu vou dar um jogo aqui que vai acontecer hoje no dia da gravação, porque aí vocês já sabem o resultado, que é Suns e Lakers. Boa. Hoje, 11 horas, no dia da gravação. Ontem, pra vocês que estão Vamos chutar? ouvindo. Vamos chutar. Suns e Lakers? 114-98 pro Lakers. Pro Lakers? 114-98. Nossa, Triple-double do LeBron. caralho. Tá. Eu acho que o Não, ô Lakers. Marcel, não vale. Não, peraí. Não vale esperar o jogo acabar e aí gravar o coisa certa e botar na edição depois. Se tá pensando em fazer Será? isso, não vale. Não vale? Tá bom, então eu vou Não, falar agora não. aqui, ó. Ó, meio-dia e 3 do dia que a gente tá gravando. Nem sei que dia é hoje. Hoje é dia Ó, 12. quando tu falar teu palpite, eu vou ficar fazendo lá no fundo, porque na hora tu não vai poder montar depois. Tá bom, então, ó, vamos lá. Meu palpite vai ser Lakers. Lá. Lakers Lá, lá, ganhando lá, 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 por lá, lá, 105 lá, a lá. 98. Ok.
Ah, os mesmos 98? Os mesmos 98. Acho que você acertou no Suns. Então se eu ficar mais perto de 105 tu ganha, mais perto de 114 eu ganho. Exatamente. Mas a gente não vai apostar nada, porque vocês nem pagaram meu almoço ainda. Então, quando o meu almoço for pago, Ah, a gente aposta coisas de verdade. Cara, eu nem lembro dessa aposta, velho. Não tem documentado. Tipo, o episódio no ar. Não tem. Ai, ai. Aí, galera, Então, então ó, arroba Marcel, Vavo aí. ó. Lembrem o Vavo disso. Vocês que são All-Stars, lembrem o Vavo dessa aposta aí. Quero ver ele esquecer. Só pra te avisar, eu tô aqui no Inovabra, onde a gente grava sozinho, porque o Marcel tá em casa, e eu vou almoçar aqui embaixo no restaurante do lado, que é super bom. Se eu tivesse junto, eu podia pagar teu almoço aqui. É Mas verdade, não, pode quer gravar levar. de casa? Vai gravar de casa porque a família Ampere de podcast não para de crescer. Eu tenho que gravar mais 3 episódios de podcast hoje ainda. Então eu E tava. deitado, eu ia pagar teu almoço e cobrar metade do Gui depois. Mas a gente vai fazer uma live aí logo mais pra semana que vem. Aí a gente almoça logo depois. Vocês me tratando com carinho, amor e pagando a aposta. Pô, o Gui podia ter mandado pelo menos o jogo da semana no grupo. É, verdade, verdade. Mas não mandou, então. Olha a prioridade, olha a prioridade. Prioridade, Tá. prioridade dele. Onde já se viu? Onde já se viu querer ganhar dinheiro, querer Não, trabalhar? Aí semana que vem. Não, pá, galera, não vou poder gravar. Putz, o sol tá nascendo muito bonito aqui, eu vou ficar vendo. Vai ser isso. Vai ser isso, vai ver. Vai ver. Então, ó, pra quem quer nos ajudar, ou, na verdade, assim, a gente já falou no começo, então só vou resumir. picpay.me, picpay.me/bigshotpod, tudo junto. Entra lá, se você tá com preguiça de digitar, na descrição do episódio, onde você estiver vendo o episódio, se você está vendo no YouTube ou tá ouvindo onde você tá ouvindo, tá lá o link, só clica. R$ 15 por mês é o quê? 2 Coca-Colas? Uma promoção do McDonald's? Ajuda nós, porque com isso a gente já tem o grupo do Telegram que tá rolando, o Fantasy que já tá rolando também, vai ter live mensal que deve rolar nas próximas 2 semanas, tem um episódio que a gente recebe aqui o recém-nomeado Primeira Fila, que é as perguntas dos membros que estão nos apoiando, e quando a gente atingir 80 assinantes, a gente tá com 20 por enquanto, a gente vai ter uma newsletter, e aí vai ter séries exclusivas em podcast, conteúdo exclusivo. Então o Big Shot Pod vai continuar de graça, só que você vai ter muito mais conteúdo nos ajudando, porque aí a gente tem mais tempo, não tem que ficar fazendo tanto pesquisa, a gente já não precisa editar, e tudo isso pela ajuda de vocês. Então, brigadão. Mas se você quiser saber o jogo da semana, pergunta lá no grupo do Telegram, a gente vai falar, o Gui vai falar lá. E a gente também. Na verdade, eu já falei o meu aqui, o Vava falou dele. O meu vai acontecer ontem, o do Vava vai acontecer hoje. Talvez o Gui acontecerá amanhã. Não saberemos. Só saberemos no grupo do Telegram, do Big Shot Pod. Vavo! Tô aqui ouvindo tudo. Que bom. Que bom que você ouve esse programa, cara. Mesmo na gravação. Gosta de falar, né, Marcel? Não, o meu trampo é esse, né? Afinal, tu é um TED Talker. Agora eu sou um TED Talker, agora eu faço Talkers. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Cara, o único TED que eu gosto é o urso do filme. Só porque é feito pelo Seth MacFarlane. Eu gosto também desse. Deixa eu só pegar aqui o... Deixa eu ver se vai cair. Você tá me ouvindo ainda, Vavo? Tô. Tá. Inclusive, eu tô ouvindo tu espancar o microfone nesse momento. Né, eu quero pegar o time que a gente... O time não, a... Nação que a gente falou ontem. Não ontem não, no programa passado. Nação Africana. Eu lembro de cabeça. Qual que é, então? Era a antiga Suazilândia e hoje Eswatini. Exatamente, Suazilândia. Suazilândia, o reino da Suazilândia. Dizem que a Suazilândia trocou de nome porque em inglês é Swaziland e a galera confundia com Switzerland, que é Suíça. Exatamente. E eles trocaram pra... devem confundir muito, né? São dois países iguais. Tudo igual. E aí eles trocaram pra Eswatini. E minúsculo, S maiúsculo, Eswatini. Não pergunta por quê. Não sei o que quer dizer. É que é em Swazi, né? Em Swazi quer dizer... Se você é de Eswatini... Não, se você é de Moçambique, está ouvindo o Big Shot Pod, que Moçambique fica do lado da Suazilândia, nos diga por que é esse nome, porque eu não sei. A Suazilândia fica bem no meinho ali, né? Entre Moçambique... Ali em cima da África do Sul, do Lesoto. Exatamente. Mais pra direita, ali mais pra leste, perto do Oceano Índico. Oceano Índico. Que é um dos oceanos mais bonitos do mundo.
Mas não tem oceano, Suazilândia não tem oceano. Não tem oceano, porque ela é é landlocked, landlocked. né? É. Então ela é como se fosse o Vaticano ali, né? Um paizinho no meio de um outro país. Então ela fica ali no meio da África do Sul, a Moçambique, então fica bem ali no cantinho. E é mó da hora. Inclusive, eu falo aqui, ó, acabei de abrir o mapa. Tem acho que uns 100 quilômetros de fronteira com Moçambique. Bem perto de Maputo, que é a capital, inclusive. Sim, capital que fica ali Então, no sul, que é bem legal, bem bonito. Uma das praias mais ele faz bonitas que eu já vi na vida foi em Moçambique. E tá bonito todo o lá, resto da fronteira é com a África. com a África do Sul. Correto. Que bom, né? Esse programa aqui cheio de histórias, cheio de coisas. Se você quer comentar uma história, se você está na África, quer falar com a gente já tem apoiadores do Japão, temos amigos da África que nos mandam mensagem direto. Então se você Cara, o mouse escorregou da minha mão e eu fui parar na cidade de Bulilimamangue, Zimbábue. Ô, Morales Vacanaka. Muito legal. Bulilimamangue. Ó, Bom esse nome. Morales Vacanaka é muito legal em Shona. Maitabassa Baba, muito obrigado, senhor, por essa notícia, por essa informação, Babo. Temos Antananarivo, capital de Madagascar, que é um nome muito bom também. Mas Sim. o melhor nome de capital, obviamente, que é o nome do meu time na Fantasy League, que é Ouagadougou. O Agadougou. Capital de Não, Burkina tem Faso. umas línguas africanas que eu gosto muito do Ngossa, porque tem o na língua e eu acho muito legal. Eu gosto de ouvir senhoras fofocando em Ngossa, porque é muito divertido. Quando eu tava lá em fevereiro, eu passei muito tempo ouvindo pessoas falarem Ngossa mesmo sem entender nada, porque puta língua da hora. Então, ó, quer falar com a gente? Você, não importa em que estado, nação, país você esteja, bigshotpod@ampere.audio, @bigshotpod em qualquer rede social. Vavô, você, onde quem é sua arrobinha? @Vavo no Instagram, @VavoFresno no Twitter. Isso aí, o Gui, @Gui_Pinheiro, qualquer uma das redes, eu, @MM, as duas letras, Isidoro com Z de Zabumba, também qualquer letra. Entra lá que acho que em umas 2-3 semanas eu vou postar o TED Talk. O TED Talk foi sobre o Eu Estou, minha plataforma de promoção de saúde mental, que eu queria que você se queira. Vai lá, vai estar no @Eu Estou também, tá bem bonito. Vai fazer parte do nosso podcast o De Boas, mais um podcast da família Ampere também, o áudio, pra quem não quer ver minha cara. A gente toca os podcasts pra HBO, do His Dark Materials, e o Fronteiras do Universo, e do Watchmen. O Watchmen sai todo domingo. His Dark Materials sai toda segunda, eu apresento os dois. O Watchmen com o nosso produtor Alexandre Maron. His Dark Materials com Ana Clara Mata e Jéssica Correia. Também tem Boa Noite Internet, Família Feminista, podcast da 99, o Papo de Motora e outros estão vindo por aí. A gente é produzido pelo Cris Dias e Alexandre Maron, editado pelo Guido. E uma produção da Ampere, gravado meio no Inova Bra, Habitat, e meio aqui na minha residência. Então, galera, se vê aí no programa 49, rumo a um ano. A gente vai fazer um especial de um ano. Não sei o que vai ser ainda, mas vai ser da hora. Vavô, até semana que vem, carinha. Valeu, amigo. Até mais. Ampere.